E aí galera, beleza? Então eu trago aqui mais uma edição de Compositor da Vez, edição Copa do Mundo. É uma série de 8 compositores que representam os países vencedores da Copa do Mundo. Desta vez, com o 4º campeão mundial, Brasil, que foi campeã em 1958. Antes de mais nada, vai curtindo, vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando. Não se esqueça de se inscrever, apertem aquele sininho para poder não esquecer das notificações, vocês estarem sempre atentos, beleza? Que em breve vai ter novidades, vai ter muita coisa legal que eu vou estar trazendo aqui. E claro, nesse 4º episódio, eu vou estar trazendo o compositor Antônio Pinto, né? Que é um dos nomes atuais da composição para trilha sonora. Inclusive, este mesmo homem, eu fiz um vídeo falando de um dos recentes trabalhos dele, que é o Mecanismo. Então, roda a vinheta. Antônio Alves Pinto nasceu no Rio de Janeiro em 1967. Ele é filho do cartunista Ziraldo, o mesmo que fez O Menino Maluquinho. Aos 17 anos, ele foi viver nos Estados Unidos, onde foi estagiário do compositor e pianista Philip Glass. E obviamente desde a estreia da trilha sonora, ele foi autor de várias peças sonoras de várias trilhas dos filmes de Walter Salles. Essa parceria ela começou desde 1995, quando Antônio ele compôs para a curta-metragem Socorro Nobre e para o longa Terra Estrangeira, que foi co-dirigido pela irmã Daniela Thomas. Ele, por ser um compositor mais recente, um compositor que já tem ganhado bastante repercussão e tido trabalhos incríveis e memoráveis, como foi o caso do Mecanismo, nós vamos ter alguns destaques de algumas obras. Um primeiro destaque foi no filme Cidade do Brasil, do Fernando Meirelles, que aqui ele explorou um tema e uma utilização da simplicidade para poder representar um ambiente que era a favela, um ambiente de uma relação entre mãe e filho aqui no Brasil. É claro, a gente sabe muito bem que é um ambiente complicado, não é um ambiente, vamos dizer assim, nossa, que ambiente de mais agradável, mas é o seguinte, para poder trabalhar essa relação entre mãe e filho, nessa trilha, ele colocou simplicidade em um tom aconchegante. Porque a relação entre mãe e filho é uma relação muito ínfima, de união. E a trilha que vocês vão ver, ele relata sobre isso. A situação das favelas do Rio de Janeiro, mas também tudo o que ele aprendeu com o Philip Glass, que é uma das minhas inspirações, que é justamente a poesia musical minimalista, que é você trabalhar com poucos elementos, como dizem, mais é menos, poder contar uma história. No segundo filme, Senhor das Armas, que teve a participação de Nicolas Cage, ele coloca novamente a simplicidade a favor dele. Mesmo que a temática seja uma temática mais tensa e mais séria, envolvendo tráfico de armas, tráfico de drogas, ele novamente coloca um desenvolvimento começando uma coisa simples, no caso violão, para poder desenvolver um tema, e aos pouquinhos ele vai desenvolvendo usando outros elementos da orquestra que nós colocamos na trilha sonora, tradicionalmente. E essa evolução vai juntando, vai criando mais elementos e dando a vida do filme. E claro, o violão ele serviu como uma base do tema e manteve o tempo todo para poder desenvolver toda a trilha, toda a canção. Escutem com atenção que vocês vão notar esses pequenos detalhes que com uma simplicidade de acordes, uma simplicidade de notas, ele foi desenvolvendo, criando uma linha musical espetacular, apenas com poucos elementos para poder contar uma história. E no caso, desenvolver uma tensão, mas uma tensão
planejada. E para fechar, eu não podia te citar o tema do filme Senna, de 2010. E é claro, esse filme ele conta toda a história e trajetória de Ayrton Senna, um dos nossos maiores brasileiros de todos os tempos. Tem uma trilha que inclusive emociona todos nós, até eu mesmo, quando eu escutei, no caso A Morte, ela descreve o luto e aquela sensação de perda do herói. Os tons que ele colocou para poder desenvolver essa trilha são de tons mais sombrios, tons mais decadentes, vamos dizer assim, e harmonias lentas para poder descrever aquela sensação de uma marcha fúnebre, aquela sensação de contar como que nós perdemos um herói, aquela agonia, aquela coisa que a gente escuta e sente desde aquela época, né, que transmitia inclusive o choro da perda. E não só isso, e também para poder reforçar e contar a história, ele colocou gaitas e colocou instrumentos brasileiros para poder ajudar a desenvolver a ideia da perda. Este foi mais um Compositor da Vez, e com um dos grandes compositores brasileiros da atualidade. E com sua simplicidade e clareza, ele consegue desenvolver e contar as histórias do Brasil e dos filmes que ele participa. O próximo compositor é um compositor fantástico. Inclusive, foi uma das pessoas que desenvolveu o fenômeno dos musicais. Só por lembrar, vão ver os grandes musicais da Broadway, os clássicos. Não percam, que estará demais, será fora do comum. Um forte abraço e até lá! Se gostaram, galera, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva no meu canal, que vocês vão me ajudar e muito, beleza? Um forte abraço e até lá!